É com você, Magna, 6h43. 6h43, Narciso Machado e ouvintes, aqui ao lado do Dr. Emanuel Cacho, criminalista, tá? Foi secretário, né, de Estado da Justiça, tem um currículo vasto, mas ele teve uma participação importante na elaboração, ou melhor, na reformulação, eu posso dizer o termo mais adequado, do Código Penal, uma revisão, podemos dizer assim, do Código Penal. Né? O único sergipano nordestino, eu acho que da região Nordeste, o único a participar, terceira a participar, 3 pessoas, o único a participar. Veja só que honra para a gente numa discussão de um tema tão importante. E claro, ninguém melhor do que ele, que conhece bem o Código Penal para avaliar esse tema tão polêmico que envolve aí o PL 1904/2004, que criminaliza, que pune a mulher que cometer aí um aborto após 22 semanas, equipara a homicídio. E veja que situação polêmica, e por isso o debate que já começa na condução aí de Narciso Machado. Doutor Emanuel Cacho, obrigada por nos receber assim tão cedo, mas esse tema tão polêmico e essa equiparação, né, a um homicídio, ao crime de homicídio, a mulher que pratica um aborto, é muito pesado, é algo que está gerando aí, o presidente da República chegou a dizer que é uma insanidade. Na sua opinião, como criminalista, eu quero que o senhor pudesse explicar isso, essa pena, o que diz esse PL, informações sobre esse assunto. Bom dia, Narciso, bom dia, ouvinte, bom dia, Magna. Bom dia, Cacho. Bom dia a todos. Nós vivemos num país onde a discriminação, as coisas são feitas de forma muito não estudada. Eu vou trazer para você um dado. Em cada 7 mulheres, uma já fez um aborto. Em cada 5 mulheres que fez um aborto, fez 2 abortos. Em cada 2 mulheres de 5, fizeram 2 abortos. Então, o problema do aborto é um problema social, é um problema de saúde, é um problema que envolve determinadas garantias e é um debate muito assodado. Né? O que a gente sabe da questão da PL é que o presidente da Câmara, num acordo com uma liderança religiosa, para ter o apoio, permitiu que o projeto tramitasse nessa velocidade de urgência. Então, isso foi uma coisa que, graças a Deus, as mulheres despertaram, a sociedade despertou, e é importante que esse debate se estabeleça de forma comedida. A gente já sabe que já se pensou em fazer plebiscito, já se pensou em fazer deram muitas soluções. Mas o que há, na verdade, é um grande... a sociedade, os países, digamos, alguns países já liberaram o aborto, né, até determinados períodos mais longos do que no Brasil, mas o Brasil, ele criminalizava o aborto de todas as suas formas. A partir do Código de 40, ele começou a permitir, né, aquelas vítimas de estupro, aquelas que sucessem até um determinado período, aquelas que traziam riscos, as gravidez que traziam risco às mulheres. E logo depois, com aquela crise de anencefalia no Brasil, que foi uma coisa violenta, dramática, e que tanta gente sofre hoje, que naqueles casos seria possível, o Supremo decidiu que valeria a pena autorizar a interrupção dessa gravidez. Eu tive a honra e o prazer de participar da comissão de juristas que o Senado abriu uma discussão para fazer um novo Código Penal. E eu tive a honra e o prazer de ser condenado, de ser convidado junto com Nabor Bulhões, René Areudoto, Luiz Flávio Gomes, os juristas mais importantes, e eu, graças a Deus, fui incluído nesse meio apenas para participar de um grupo que pudesse fazer um debate. Sob a presidência do ministro Gilson Dipp,
do Superior Tribunal de Justiça, nós fizemos 5 grandes audiências pelo Brasil. E um detalhe que eu vou te dizer, quando a gente estava com o assunto bem adiantado, quando existia uma maioria já formada dentro da comissão pela liberação do aborto num período digamos, mais longo, eu recebi um telefonema do jurista, do maior jurista, digamos assim, do Brasil vivo, que ele me disse, passou 1 hora no telefone comigo. Ele dizia o seguinte, ele dizia, Cacho, nós não podemos permitir a legalização do aborto, porque o problema é o seguinte, se hoje se faz muito aborto, né, clandestino, sob risco, quando você liberar o aborto de uma forma generalizada, você vai ter um verdadeiro genocídio, porque as famílias não estão preparadas, a maioria, com a gravidez, para um filho, e aí as pessoas que têm disposição encontram apoio para esse tipo de aborto ilegal, né? Eu falo do aborto legal, mas eu estou trazendo agora a discussão, o aborto ilegal. O aborto ilegal é uma realidade, né? Quantas e quantas mulheres não sofrem por ter feito aborto? Aí, se você imaginar que 1 em cada 7 já fez aborto, 2 em cada 5 já fizeram o segundo aborto. Então, isso é um sofrimento que as mulheres carregam ao longo da vida. E elas querem socialmente se inserir. As mulheres foram muito valorizadas nos últimos anos e elas conseguiram verdadeiros em campos de batalha altamente, digamos assim, desproporcional, elas conseguiram superar. Mas no momento em que vem essa discussão legal, claro, né, uma proposta legal com o viés religioso, né? O Brasil é um país que não tem religião, mas com o viés religioso, com a força política do deputado que propôs colocar no regime de não discussão, isso realmente é uma coisa grave e que a sociedade tem que se mobilizar, porque todo mundo quer participar desse debate. Agora, doutor Emanuel Cacho, quando fala de equiparar o crime de homicídio e com uma pena maior para essa mulher do que o autor de um estupro, no caso, e ontem até o Fantástico fez uma matéria interessante e relembrou o caso daquela criança de apenas 10 anos de idade que foi violentada, estuprada por um parente, por um tio. Engravidou e foi toda aquela polêmica no Brasil inteiro, porque diz que criança não é mãe, criança não pode ser mãe, tinha apenas 10 anos de idade. Então, é muito pesado essa pena. A pena, o Brasil passou por um momento aí nos últimos 10 anos, 15, 20 anos, aliás, de penalização exacerbada. Quando você tenta colocar o comportamento de uma mulher, que é um comportamento que envolve o sistema psicológico, que envolve o sistema social, que envolve a própria convivência familiar, e coloca ela como se tivesse cometido um homicídio, é uma coisa muito grave para o momento do Brasil. A gente não pode deixar essas coisas passar. É claro que precisa de uma revisão. Precisa de uma revisão para a gente diminuir, digamos, o SUS hoje faz um trabalho maravilhoso. Se tiver uma coisa no Brasil que merece aplausos, é o SUS. Porque o SUS hoje faz, eu acho que 90, uma boa parte desse tipo de aborto, para que não haja clandestinidade. Então, na hora que vem existe um revés também contra as mulheres. Alguns líderes religiosos não aceitam esse avanço, e algumas pessoas da sociedade mesmo, esse avanço que as mulheres tiveram na sociedade. E tentam contê-las com essa criminalização do aborto. Esse é o primeiro passo para uma compensação, digamos assim. É muito crítico o fato de a tipificação para um crime de homicídio ser maior do aborto, ser maior do que o próprio estupro.
E o estupro não é tratado de forma leve, é muito duro. Você sabe que eu fui secretário de Justiça e chegou um determinado momento, eu disse, como é que estão tratando essas pessoas que cometeram estupro, abuso sexual, dentro dos presídios? Aí eu descobri que nós tínhamos pouquíssimas vagas no manicômio, tinha uma política de desinternação e que mais de 300 pessoas estavam presas, digamos, no COPECAM por exatamente crimes sexuais. Qual é o tratamento que a gente está oferecendo a ela? Nenhum. Ou seja, passa um tempo, depois volta para a sociedade e vai cometer de novo abusos sexuais. Então nós colocamos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, tentamos dar o máximo de tratamento possível e reservamos eles no local só. Então, quando a sociedade enfrenta esse tipo de reação, não é só contra o aborto, é contra as mulheres. É quando você transforma a mulher numa delinquente, digamos assim, por uma situação que ela não desejou, que ela não teve o dolo, digamos assim, de engravidar, ou talvez por um descuido. Nós somos, por natureza, descuidados. Então, é um absurdo. Eu discordo dessa penalização, eu acho que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, errou, e errou muito, e agora está na hora do presidente Lula, da sociedade civil, Magna, dos movimentos que tratam de conter esse avanço e essa criminalização das mulheres. Pois não, Narciso, o doutor Emanuel Cacho está lhe ouvindo. Cacho, mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua participação aqui conosco, pela sua colaboração. Tem um termo que você falou há poucos instantes, que é a questão da gravidez por descuido. O que é que você está querendo se posicionar? Você é a favor da realização do aborto quando a mulher é engravida por descuido? Eu queria que você só explicasse um pouco melhor, porque para não ficar dúvidas no seu posicionamento. Não, eu não sou a favor do aborto em hipótese alguma. Eu acho que o aborto é uma violência contra um ser inocente. Mas na vida, na sociedade, a gente tem o que a lei já legislou. A lei legislou exatamente para que houvesse situações como a do estupro. O que eu falei é que existe uma realidade de abortos que ele é subdimensionado. Mas ele acontece rotineiramente, diariamente, colocando a mulher em risco, colocando o feto de uma forma conjunta também no meio do barco, mas que é uma realidade social. A gente sabe que o crime deve ser repudiado e combatido. A gente sabe que o aborto é uma violência contra alguém inocente. Mas se a lei já determinou que em determinados casos ele é possível, é porque se trata de uma situação que foi aceita pela sociedade, pela justiça. Agora, o aborto, o que me preocupa, na verdade, é a quantidade de abortos que é feito de forma ilegal, né? A quantidade de profissionais de saúde que participam desse tipo de aborto. E quando não, você tem um trabalho, o próprio SUS hoje tem um trabalho de coletagem, que é pós-aborto, que muitas vezes não são notificados. Então, a notificação é importante, a pesquisa é importante. E, olha, não dá para ficar na área de conforto, no caso do aborto. Não dá. Por quê? Porque é uma coisa que acontece aos milhares no Brasil diariamente. E quando você vai para aquilo, se for para colocar uma empanada e vamos só discutir a questão do que está legislado e do que vai ser legislado, esquecendo-se que você vai ter que criminalizar não só as mulheres, os médicos em grande quantidade, porque aí no caso do médico que provoca o aborto, ele teria que ser um crime hediondo ainda maior, porque para a mulher seria um crime simples. Mas para um homem, para um médico, para uma mulher, sei lá, para os profissionais da saúde, o crime teria que ser muito maior, a não ser que seja aquele que posteriormente
venha a tentar sanar ou salvar a vida da mulher. Então, radicalmente, eu sou contra o aborto, mas favorável a uma discussão ampla, e eu acho que uma discussão ampla, queira ou não, embora seja um direito da mulher, embora a mulher tenha liberdade sobre o seu corpo, existem certas limitações, que ela é feita pela humanidade, que ela é feita pela legislação e ela é feita pela sociedade. Mas nós sabemos que grande número de mulheres, milhares, se não milhões, já praticaram aborto e é subnotificado e é uma realidade que existe. Precisamos fazer um debate e até um plebiscito, se for necessário. Estamos aqui no Jornal da Fã debatendo o PL 1904. O projeto ganhou notoriedade na última semana após ser aprovado na Câmara dos Deputados o requerimento de tramitação em regime de urgência. O PL equipara o aborto, a realização do aborto após a 22ª semana ao crime de homicídio. A Urbani vai fazer um lançamento incrível na Barra dos Coqueiros e já posso adiantar que é algo nunca visto em Sergipe, com uma vista, melhor dizendo, de tirar o fôlego. Saiba em primeira mão pelo WhatsApp 99803-5556, 99803-5556. Já aqui nos estúdios ao meu lado, a vereadora Sônia Meire e o pré-candidato a vereador Lúcio Flávio. Eles também vão participar desse debate, daqui a pouquinho colocará a opinião deles. Finalizando aí com o Emanuel Cacho, Magna Santana, eu perguntaria o seguinte, na opinião dele, a forma como o texto do projeto está posto, ele traz um prejuízo às mulheres, sim ou não? É claro que sim. Talvez seja uma reação aos ganhos e vitórias das mulheres. A gente sabe que pode ter uma política criminal, uma política de saúde aí, que é um revés. Né? Você ser contra o aborto é uma coisa. E você exagerar na criminalização, você abusar do poder de criminalizar é outra. Então, esses abusos nunca trouxeram grandes, digamos assim, grandes ganhos sociais. Países mesmo da América do Sul já evoluíram mais nesse debate. A Europa evoluiu muito nesse debate. E essa radicalização em cima da mulher, realmente, esse projeto tem que ser, de logo, tirado de pauta. O próprio presidente Lira tem que reconhecer que errou, porque é impossível você avançar num debate tão sério que envolve a maioria, né, a maioria das pessoas da sociedade, que são as mulheres, e que vivem esse tipo de realidade quase que diariamente. Ela sabe de uma amiga, sabe de um parente, sabe que acontece porque os abortos medicamentosos, ele já tem medicamentos próprios, especializados, especiais. Ele, embora não sejam legais, assim, do ponto de vista da venda, mas ele é de fácil acesso para qualquer mulher. Só para a gente, então, finalizar, só em relação à pena. Homicídio, quantos anos? É o homicídio simples, de 6 a 20, mas eu acredito que em caso de aborto feito por médico, né, de forma... Existe o aborto não consentido, existem várias formas. Eu acho que deveria haver, se fosse fazer esse tipo de criminalização, numa situação de crime hediondo. Mas, queira ou não, se opera pela saúde, se opera pelo bem-estar da mulher, e essa prática ela é centenária no Brasil, e se a gente for discutir, tem que discutir de forma séria e serena. Sim, muito obrigada, doutor Emanuel Cacho, criminalista que participou, né, da elaboração do Código Penal, dos 3 brasileiros juristas a participar, um orgulho. Sergipano, o único sergipano. Os 3 nordestinos. Os 3 nordestinos. Na Borbulhões, eu e o Gamil Foppel na Bahia. Eu falando do jurista, Iris Gandra Martins ligou para mim aqui um dia de domingo. Nós passamos mais de 1 hora, ele tentando me convencer exatamente por que não deveria ser reconhecido a possibilidade, a liberação do aborto no Brasil. E eu reconheci que ele estava dentro de uma certa razão e que nós precisávamos nos posicionar de forma contrária. Foi o que eu fiz na comissão. Naquela época. Então, veja só, né? Então, alguém que realmente conhece bem o assunto. Bom, Narciso, a gente volta já vamos estar todos acompanhando esse debate
você vai iniciar. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, doutor Emanuel Cacho. É com você, Narciso. Obrigado, Cacho. Obrigado, Magna Santana, pela participação aqui no Jornal da Fã.